Hoje faz um ano da tempestade de granizo que atingiu a cidade e provocou enormes estragos e muitos locais ainda não foram recuperados. Também tem o direito do trabalhador e você pode participar. Ligue 2111 7000. Rompimento de adutora causa transtornos em avenida movimentada de Rio Claro e deixa vários bairros sem água. Prefeitura de Piracicaba anuncia corte de gastos. Segundo o prefeito, meta é chegar a 75 milhões de economia no prazo de um ano. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira começa agora. Boa tarde. Os dois indivíduos indiciados pela Polícia Civil pelo crime de tentativa de homicídio contra um jovem no final de abril seguem foragidos. As informações são do delegado Alexandre Della Coleta, responsável pela investigação. Eles chegaram a prestar depoimento na delegacia, mas depois fugiram. Eles são acusados de agredir com uma paulada Rafael Bandeira Barbosa, de 18 anos, na noite do dia 30 de abril. Quem tiver alguma informação pode fazer a denúncia entrando em contato pelos telefones 197 da Polícia Civil, 190 da Militar, 153 da Guarda Municipal ou também pelo Disque Denúncia no 181. E ontem a Guarda Municipal, ao fazer patrulhamento na zona rural, perto do bairro dos Lopes, localizou um veículo que havia sido roubado no último dia 25. O carro estava escondido numa mata às margens aí da rodovia SP-191 e foi guinchado para o plantão policial. Nenhum suspeito foi preso. Vamos conferir agora as vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. As vagas de hoje são para assistente administrativo, auxiliar de mecânico diesel, cozinheiro geral, eletricista, enfermeiro, instalador de alarmes, oficial de serviços gerais, representante comercial, supervisor de manutenção industrial e técnico em segurança do trabalho. O PAT fica na Avenida 3, número 536, no centro. Os interessados devem comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do pisativo. Hora do Direito do Trabalhador, comigo o doutor Gilberto Urola. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus, Paulo. Tudo jóia. Olha, eu acho que o assunto agora, o assunto de hoje, pouca gente conhece. Eu, particularmente, não tinha conhecimento, fiquei sabendo há pouco, assim, para a gente definir o tema. A justa causa, mas, detalhe da justa causa, doutor? Cometida pelo patrão. Olha aí. Não é só o empregado que pratica a justa causa. É claro que o que mais se vê, o que mais se fala é a justa causa do empregado, para mandar embora sem direito a nada. Mas o patrão, às vezes, alguns patrões, também cometem justa causa. Imagine só você, patrão, exigir do seu empregado um serviço alheio ao contrato, superior às forças do seu empregado, contra os bons costumes. O empregado não é obrigado a continuar trabalhando nessa situação. Vai pedir demissão? Não, não peça demissão. Entre com processo de rescisão indireta do contrato de trabalho. Imagine um patrão que descumpre as obrigações legais, não deposita o fundo de garantia, não recolhe o INSS, não paga horas extras, registra por menos e pagando por fora. Isso daí é não cumprir com as exigências legais. O que enseja? Justa causa, enseja a rescisão indireta do contrato de trabalho e o trabalhador tem direito de receber aviso prévio, liberar fundo, multa de fundo, seguro-desemprego e tudo mais. Então, na verdade, tudo que o patrão descontaria no caso de uma justa causa da parte dele, o trabalhador, no caso de justa causa que o trabalhador aciona, ele tem direito a receber tudo e não tem discussão. Como se tivesse sido mandado embora sem justa causa. E para provar? E para provar, quando é um descumprimento de obrigação contratual, é mais fácil, ele não deposita o fundo de garantia meu faz 1 ano e meio. Você tira um extrato analítico do FGTS na caixa, tá ali, tá escrito, sem problema, Um item é motivo já? É motivo, motivo. Ele não recolhe o meu INSS. Você vai no INSS, pega o CNIS, lá tá escrito se ele recolhe ou se ele não recolhe, compreendeu? Ele não paga a hora, eu faço hora extra e ele não paga a hora extra. Ou ele paga a hora extra por fora, Então,
Você pega o olerite do trabalhador, você pega, por exemplo, né, muitas empresas recolhem o salário do trabalhador através do banco, né, e recolhe aquilo que é por dentro num item e o outro separadamente. Mas está escrito ali, está provado ali, não é difícil. Não é tranquilo fazer. Tranquilo. Agora, outras coisas vai depender de testemunha, né? Ah, com certeza. E com relação a esse acompanhamento, só para a gente finalizar aqui, doutor, aconteceu muito nesta questão do saque da conta inativa do FGTS. Então, o trabalhador, vale de alerta para o trabalhador, ele tem obrigação de acompanhar como é que está a vida dele com relação aos depósitos, aos direitos, porque isso faz parte. Depois não adianta chorar, até inclusive agora com essa questão que o doutor levantou. Sim, sim. O que o trabalhador precisa fazer? Primeiro, manter atualizado na Caixa Econômica Federal o seu endereço, porque daí você vai receber regularmente, diretamente da Caixa, o extrato do Fundo de Garantia, e lá vai estar escrito se está depositando ou se não está depositando. Porque o mau patrão, que são apenas alguns, né? O mau patrão, o que ele faz? Ele coloca o endereço do trabalhador na empresa, e é ele que recebe o extrato. E daí, como está aparecendo lá que não depositou, ele não entrega para o trabalhador, ele guarda, né? Então o trabalhador mantém o seu endereço na Caixa Econômica Federal para receber os extratos. Para encerrar, eu sei que a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas chegou pergunta relacionada a isso. Quando vai consultar o saldo do FGTS, aparece a mensagem que está em processo de liberação. Quer saber o que significa isso? Será liberado o dinheiro? Quem pergunta é o Danilo da Vila Cristina. Olha, aí precisa ver o código que tem essa mensagem, né? Porque se o trabalhador ele foi mandado embora sem justa causa, então depende de uma chave, né? A chave, ela libera e às vezes a chave não chegou, ou tem que reformular a chave estando correta, libera, né? Agora, se tiver, por exemplo, um depósito judicial, o Código 418, aí depende de um alvará do juiz para liberar, né? Então, dependendo de cada caso, observa lá, por que não liberou agora? E daí, então, você vai conseguir a liberação. É isso, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Se Deus quiser. Olha, por falar em trabalhador, né? Ontem teve a abertura da Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho no Claretiano, Rede de Educação. E a parte da saúde foi um dos principais temas abordados nesta abertura. Para muita gente, pode parecer uma ação meramente administrativa, mas que faz toda a diferença no dia a dia. A CIPAT ela é um evento de maior conscientização da segurança e a saúde do trabalho, né? Como que cada funcionário pode zelar mais pelo seu posto de trabalho, não só no posto de trabalho, mas por todo o estabelecimento, a importância, a melhora na qualidade de vida, zelar e preservar a qualidade de vida e a segurança, principalmente na execução do trabalho de cada funcionário. O primeiro dia da Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho contou com uma palestra sobre qualidade de vida, mas não para por aí. Nossa programação da 5ª CIPAT aqui do Claretiano, ela segue com a realização de exames para os funcionários, os professores, né? E com o cronograma de palestras e atividades de ginástica laboral. Além das palestras, o CIPAT usa diversos lugares do Rede Claretiano de Educação para outras atividades. Por exemplo, aqui no pátio, eles fazem aplicação de vacina, além de exames de HIV, hepatite e sífilis. Já o prédio da estética é utilizado para uma oficina de beleza para os funcionários. E participar sempre é fundamental para que várias informações não sejam deixadas de lado com o passar do tempo. O Rogério é professor do Claretiano Faculdade e marcou presença em todas as edições do CIPAT. As palestras têm o tema qualidade de vida, também trazem aí muito o lado do relacionamento, atividades físicas, então a gente ganha muito em qualidade de vida também. Não é somente aqui na parte de segurança, mas também fora, né? Depois do intervalo, vamos falar do começo da campanha de negociação da dívida ativa em Rio Claro. E ainda o corte de gastos anunciado pela Prefeitura de Piracicaba por causa da queda na arrecadação. Agora, 12h39, eu já volto. Até já. De volta com o Rio Claro Notícias, vamos falar das finanças municipais e sem incluir juros e multas, os débitos de contribuintes da Prefeitura de Rio Claro inscritos na dívida ativa ultrapassam 290 milhões de reais. É muito dinheiro que faz uma grande diferença nos cofres públicos. Não é mesmo, Paula Reis? Boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, para fazer uma comparação, estes 290 milhões de reais representam 30% do orçamento total da Prefeitura para o ano. Se o dinheiro fosse usado na saúde, por exemplo, daria para comprar, olha só, 2.100 ambulâncias com UTI. Isso só para comparar, é claro, né? A Prefeitura quer levantar parte deste dinheiro e, por isso, eu vou conversar com o Gilmar Dietrich, ele é secretário de Finanças. Boa tarde, Gilmar. A renegociação dessa dívida já vai começar, né? Houve uma mudança de data? Normalmente as administrações fazem o parcelamento no final do ano, tá? Mas o nosso prefeito, Juninho da Padaria, ele resolveu fazer agora no início do ano para dar uma oportunidade de todos conseguirem resolver os problemas com os cofres públicos, porque depois a cobrança nossa vai ser mais efetiva, tá? Então o interesse do Juninho é que nós consigamos acertar o maior número possível de contribuintes. E quais as vantagens para quem renegociar agora a dívida? A principal vantagem para quem renegociar agora a dívida é aquele que for pagar à vista, poder dividir em até 3 parcelas e ter uma redução de 100% de multas e juros. E os outros parcelamentos terem a sua tabela graduada. E o que a população tem que fazer para renegociar essa dívida? A população tem que, munido dos seus documentos pessoais, CPF, RG e o número de referência do débito, ir ao Atende Fácil ou ao DAI, se a dívida for do DAI. As dívidas do DAI também podem ser negociadas no Atende Fácil, com os documentos pessoais. Agora, se por acaso ele não puder ir, ele pode mandar ser representado com um procurador com firma reconhecida para fazer o parcelamento. Tá certo. Confira agora uma tela que a gente preparou com os prazos e também os descontos para quem quiser renegociar as dívidas. De 1º a 30 de junho, os descontos vão de 30% a 100%. Do dia 3 a 31 de julho, os descontos vão de 25% a 95%. E do dia 1º de agosto a 31, os descontos variam de 20% a 90%. Vamos lá, Gilmar. E o que acontece com quem não pagar essas dívidas? Aquele que não honrar o parcelamento ou não aderir ao parcelamento, a Prefeitura fará uma cobrança mais efetiva, inclusive com protestos via cartório e execução do imóvel, onde o proprietário desse imóvel poderá perder parte ou total, o imóvel no seu total. Tá certo, muito obrigada, viu, Gilmar? Olha, lembrando que o Atende Fácil fica na Avenida 2, entre as ruas 2 e 3, no centro. Já a sede do DAI fica na Avenida 8A, número 360, no bairro Cidade Nova. Ficamos agora com o Paulo no estúdio. Obrigado pelas informações, Paula. E não está fácil para ninguém. A Prefeitura de Piracicaba arrecadou menos no começo do ano do que esperava e, por isso, já anunciou um corte grande nos investimentos e nos gastos públicos. A população de Piracicaba foi surpreendida com mais um corte de gastos. Desta vez, o valor chegou aos 10 milhões de reais. Isso aconteceu porque a arrecadação dos impostos não evoluiu. Nós estamos fazendo de tudo para que no final do ano não tenha atraso de pagamentos. Se a gente não tiver uma recuperação das receitas ou não tiver um corte mais efetivo, é claro que no final do ano, no mês de setembro, outubro, novembro, nós vamos começar a fazer o que boa parte das prefeituras da região fizeram, que é atrasar pagamentos dos seus servidores e dos seus fornecedores. Este é o segundo corte no orçamento do município realizado pela gestão Vargas Negre. Em janeiro, o prefeito já havia anunciado um contingenciamento de 65 milhões, medida que atingiu principalmente os investimentos, serviços terceirizados e o número de funcionários comissionados. É muito difícil você fazer um corte de 75 milhões num prazo de um ano, é uma percentagem muito grande do orçamento, é um sacrifício muito grande em cima de programas, em cima de ações da prefeitura. Mesmo porque uma boa parte das ações da Prefeitura não são passíveis de corte. Nós vamos ficar olhando mês a mês, monitorando as receitas. A expectativa é que a economia dê uma melhorada no segundo semestre, equilibrando um pouco mais as receitas. A opinião de quem é mais afetado pela medida, a população, se divide sobre o assunto. Quanto for tendo esses cortes e não houver, assim, não atinge a gente diretamente, eu acredito que vai tudo bem. Fazendo esse corte vai prejudicar bastante a gente, né, como população, assim. Porque pode ser que falte muita coisa pra gente, ainda precisa ser feito muita coisa na cidade, né? Na verdade, o corte foi mais pro mal do que pro bem. Tem muitas coisas que a gente precisa que estão sendo cortado. E tem muitas coisas que a gente estava ganhando mais e conforme o corte dele a gente está perdendo. Pois é, só que aí, né, tem pesquisa que aponta que a confiança do consumidor melhorou no mês de maio em relação a outros períodos
né, principalmente agora que foi concluído o mês, já sai esse índice, essa pesquisa. Mas será que nas ruas, diante de todos esses dados negativos, a população acredita que a situação está mesmo melhor? Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em maio, a confiança do consumidor tem aumentado em relação ao futuro da economia brasileira. Isso influenciado pela inflação em queda e os juros nominais mais baixos. Nós viemos às ruas para saber a opinião da população a respeito disso. O governo está dizendo, né, que está melhorando, pesquisa, mas pesquisa não põe comida no prato de ninguém e não ajuda no fim do mês a pagar as contas. E com essa política aí, totalmente tá bem difícil. Com essa crise política, não, deu uma insegurança, mas estava começando, queda dos juros, da inflação, estava começando a animar. Por enquanto estamos meio sem esperança, né? Agora não, só depois que eleger outro governo. O momento que a gente está vivendo aqui, ó, eu acho que só está piorando e vai piorar mais. Termina hoje o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que pode ser feita pela internet no site do programa. Para isso, o candidato precisa apenas do número de inscrição e senha cadastrados no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2016. Até a tarde de ontem, foram quase 750 mil inscrições, de acordo com o balanço do Ministério da Educação. O SISU oferece vagas no ensino superior público com base na nota do Enem. Ao todo, serão cerca de 52 mil vagas em 63 instituições de ensino, entre universidades federais, estaduais, institutos federais e instituições estaduais. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo, que mudou bastante hoje, e também um ano da chuva de granizo, que fez grandes estragos em Rio Claro. Os detalhes já já. O rompimento de uma adutora do DAI provocou transtornos na noite de ontem no bairro Alto do Santana, em Rio Claro. A tubulação estourou por volta das 9 horas da noite na Avenida Perimetral com a Rua 12. Essas imagens foram feitas por moradores que se surpreenderam ao abrir o portão. O rompimento tomou conta da rua. A polícia fechou parcialmente o trânsito porque, pouco tempo antes, um veículo caiu no buraco formado pela água. A equipe de manutenção do DAI começou os trabalhos ainda na noite de ontem e deu sequência hoje pela manhã. O abastecimento de vários bairros está comprometido. BNH, Boa Vista, Santa Maria, Panorama, Parque Universitário, Jardim Cidade Azul, Vila Olinda, Paineiras, Wenzel e Jardim Progresso. Assim que o reparo for concluído, o que deve acontecer no começo da tarde é o serviço ser normalizado novamente. E atenção, motoristas, tem nova alteração no trânsito, desta vez no Jardim Mirassol. Quem traz as informações é o Pedro Gaspar. A mudança aconteceu aqui na Rua 25, entre as avenidas 12 e 8 do bairro Jardim Mirassol. Aqui é possível ver a placa sinalizando que o trecho não é mais de mão dupla, agora a via de mão única no sentido bairro-centro. A mudança veio depois de reclamações e confusões do trânsito no local. É preciso que os condutores redobrem a atenção e fiquem atentos para evitar possíveis acidentes. Pedro Gaspar, para o Rio Claro Notícias. Será que o frio chegou para ficar agora? Vamos conferir a previsão do tempo com a Fernanda Maestro. A frente fria chegou ao estado e mudou o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Durante a manhã, céu cinzento com muitas nuvens e chuvas espaçadas em alguns pontos de Rio Claro. À tarde, podem ocorrer pancadas mais concentradas e, com isso, as temperaturas devem cair bastante. Em Santa Gertrudes, períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. Por lá, a máxima é de 24 graus. Tempo fechado também em Peúna, que tem mínima de 12 graus. Aqui em Rio Claro, a mesma coisa. Máxima de 24 e mínima de 12 graus. Olha, acho que vai fazer friozinho, inclusive no final de semana, pelo jeito aí, viu? Hoje faz um ano da chuva de granizo que castigou o Rio Claro dia 1º de junho do ano passado. Enquanto os meteorologistas avaliam, ainda estudam tudo o que aconteceu, é possível ver estragos ainda presentes pela cidade. Um dia que jamais será esquecido. Um barulho muito estranho e o céu fica piscando. Por
volta das 7 da noite, quando a população voltava do trabalho, ia à faculdade ou até mesmo já estava em casa, um susto. Ninguém ficou imune à tempestade de granizo que atingiu todo o município e com isso gerou estragos de grandes proporções. Nossa, olha meu para-brisa, trincou tudo, velho! Quando eu fui dar volta no carro que eu vi que tinha o estrago estava feito. 31 anos, nunca tinha visto uma coisa dessa. Quando eu vi tudo já pipocando, quebrando o telhado do quarto, da sala. No dia seguinte, a dimensão dos problemas. Telhas, janelas, vidros. A estimativa é que 11 mil carros tenham sido atingidos. O cálculo de casas é incontável. Seguradoras embarrotadas de pedidos de ressarcimento. Então foi o para-brisa. Vai. Pode deixar que eu vou acionar o seu, então. Desde que eu tô aqui, não consegui fazer nada, é só marcando, agendando os trabalhos aí. Mas, afinal de contas, o que aconteceu? Esse grupo de pesquisadores da Unesp busca explicar e estudar as causas desta tempestade sem precedentes. Como a temperatura naquele dia não era tão elevada, em torno de 18 graus, por gerar uma grande estabilidade, uma grande quantidade de nuvens, chamadas de cumulonimbus, ficaram presentes e, ao mesmo tempo, dentro do sistema convectivo dessas nuvens, formaram-se granizos. No levantamento, a projeção dos pontos mais atingidos. Então, os bairros aqui, a noroeste da cidade, a norte, foram os mais afetados. Em contrapartida, na figura ao lado, a gente pode perceber que essas áreas que têm a coloração mais avermelhada são as áreas mais vulneráveis, segundo o Índice de Vulnerabilidade Social Paulista. O trabalho continua e será finalizado pelo grupo. O que continua também são transtornos deixados depois daquele dia. Neste barracão da hospedaria de Emaús, o telhamento está da mesma maneira. Em 2016, quase toda a estrutura do asilo ficou comprometida e, de acordo com a administração, foram necessários R$60 mil para recuperar parte do local, onde vivem quase 90 idosos. A cobertura desta área ficou fora do orçamento. A estimativa é que sejam necessários mais R$19 mil para terminar o serviço. Vai ter até um jantar agora para isso aí. Não sabemos como que vai ficar ainda. E a entidade procurou acertar todos os pontos onde os idosos se abrigam. O conforto dos idosos precisou ser feito, também, mesmo porque não tinha nem onde eles dormirem. E o salão de festa, como usa só para eventualmente, a gente deixou para quando terminar, se houver oportunidade de reformas. É isso, Rio Claro Notícias fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal na internet, tvclaré.com. Eu volto amanhã, 12:30. Ótima quinta-feira e até lá.